Eu quero que você já abra a sua Bíblia, pode ficar sentado mesmo, no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Poucas pessoas são aquelas que não conhecem a história daquele que escreveu a maior parte dos Salmos, que é Davi. Davi foi chamado por Deus para ser, primeiro, um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, ou cuidava do rebanho. Ele cuidava, ele enfrentava ursos, ele enfrentava leões, ele protegia a vida daquelas ovelhas. E Deus usa esse menino, pela fidelidade, pela entrega que ele tinha, usa esse menino para continuar sendo pastor, mas depois pastor de toda uma nação, depois de todo Israel. Ele continuava afastando os inimigos, ele continuava garantindo alimento, água, segurança para aqueles homens e mulheres que faziam parte do povo de Israel. Além disso, ele era conhecido por ter o dom de acalmar os espíritos, de poder trazer paz e tranquilidade, para trazer coragem e perseverança no meio da aflição. Ele cantava os seus salmos, ele tocava a sua harpa, e ele levava todo o povo na presença de Deus, acalmando os seus corações. E veja como o ministério de alguém pode ser infinito, porque Davi continua sendo pastor hoje. Hoje ele é meu pastor e seu pastor também, pastor de ovelha, não Deus, mas ele continua cuidando da minha vida e da sua vida. Quando você tem uma dificuldade, você tem uma perda, você tem uma angústia, qual é o primeiro livro da Bíblia que você abre para acalmar o seu coração? Salmos. Quando você passa por uma desilusão amorosa, qual é o primeiro livro da Bíblia que você abre? Ou o segundo, porque alguns abrem Apocalipse pedindo que caia fogo do céu. Você abre Salmos. Quando você vê problema financeiro, você vê a saúde no Brasil entrando em colapso, ou no mundo, você é o mundo, vendo a maldade aumentando, aonde você vai? Você vai para dentro do livro de Salmos, ou seja, você está voltando para as palavras que um pastor pregou há tanto tempo, mas elas continuam falando por ele, mesmo depois dele morto. Isso é ministério de Deus. Isso é chamado de Deus, isso não foi só para Davi, isso é para mim e para você também. Tem pessoas, tem homens, tem mulheres, que eles estão preocupados na sua vida em construir casas, em construir prédios, em construir propriedades, aumentar o seu patrimônio, a sua conta bancária. Só que assim que ele falece, esse patrimônio é dividido entre os herdeiros. O dinheiro que está na conta, ele é gasto por aquelas pessoas que se amavam até pouco tempo, mas por R$10 uma pessoa é capaz de cometer crimes para poder pegar o seu pedaço na herança. Em 2 ou 3 gerações, quando chega o neto, bisneto, já nem lembro mais do nome daquela pessoa que chegou, mas aquele que trabalha para a obra do Senhor, cumprindo o seu chamado, ele é lembrado sempre, mesmo depois de morto, porque palavras que são faladas em nome de Deus, elas são eternas. Bens que você recebe, que você provoca na sua vida, elas são eternas, elas passam de você para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, toda a sua descendência é abençoada, porque as palavras que são conectadas no céu, elas são tiradas da terra, elas são juntadas com a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalece para sempre. Então nós voltamos hoje aqui para lembrar você. Nós voltamos aqui para juntos mais uma vez fortalecemos o nosso coração e o nosso espírito naquelas palavras que um pastorzinho de ovelhas, depois o rei de uma nação, ele escreveu de forma perpétua, para que o meu coração possa ser fortalecido, como era fortalecido o coração dos meus irmãos antepassados, para que eu pudesse parar de chorar de angústia, assim como os meus irmãos no passado também pararam. E o tema da mensagem de hoje, para nós fazermos essa avaliação, esse estudo é: eu sou árvore ou eu sou palha?
Repete comigo, eu sou árvore ou eu sou palha? Pega no cabelo da pessoa que está do teu lado. No Marino não vai dar, né, Marino? Mas pode pegar no pescoço. Segura nele e disse: escuta, tu é árvore ou tu é palha? Hoje nós vamos ver quem é carvalho e quem é palha de paieiro, palha de fumo. Vamos ler Salmos capítulo 1, versículo 1. Olha como ele começa dizendo: como é feliz. Vamos ver se a linguagem está a mesma. Bem-aventurado, mas que significa a mesma coisa. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Repete comigo: não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui Davi já está resolvendo o problema de várias vidas. Aqui Davi já está dando a fórmula para que você pare de sofrer em várias áreas da sua existência. Se você for analisar a sua caminhada de fé, ou a sua caminhada fora da igreja, mas aquele que é filho de Deus, ele não deixa de estar conectado com Deus, ele em momento algum, ele esquece que Deus está controlando a sua vida. Ali ele avalia, ele dá a fórmula em 3 fases, para que você possa afastar da sua vida problemas que são gigantescos, ou erros, equívocos, desastres, que acontecem por conta da sua atitude. Ele diz aqui primeiro, essa mensagem nós começamos a montar num culto familiar, quando eu conversava, o mesmo que eu estou falando para você, eu falava para os meus filhos, eu conversava com a Cecília e com o Augusto, a respeito desta palavra, a respeito desse ensinamento que nós recebemos. A primeira coisa que você precisa olhar para dentro desse versículo, você entender que dentro dele, existem 3 condutas separadas, 3 condutas diferentes que você precisa olhar. Vamos trazer aqui de volta, traz de volta, deixa a palavra aqui. Pode colocar e deixar a palavra aqui, volta lá. Salmos 1:1. Bem-aventurado, primeiro, feliz. Como é feliz? Quem gosta de ser feliz? Amém. Quem gosta de ser feliz diz amém. Amém. Levanta uma mão, levanta as duas. Bate uma palma. Mas quem hoje está se sentindo triste? Quem hoje se sente triste aqui? Quem está se sentindo triste não precisa levantar a mão, só faz um carinho no coração. Faz um carinho. Você está se sentindo triste? Faz assim. Fecha os olhos para ninguém ver que você está triste. Faz um carinho no coração. Se você está triste hoje, você gostaria de ficar feliz de novo? Quem é que gosta de viver triste? Ninguém. Quando você está triste, você engorda, porque acha que dentro de uma panela de comida você vai encontrar alegria. Quem está triste emagrece, porque não consegue comer de tão angustiado que está. Quem está triste não se relaciona com pessoas, não escreve, não conversa, não quer ver ninguém. A vida de quem está triste parece uma eterna escuridão. Então eu olho para esse versículo e vejo: bem-aventurado o homem, ou como é feliz a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Quem são os ímpios? Vamos lá, vamos participar, é dinâmico. Quem são os ímpios? O que é um ímpio? Que mais? Lindelonder, me fala, o que é um ímpio? Cara, eu falando o teu nome está indo para a internet, o mundo inteiro está te ouvindo hoje. Fala o que é um ímpio. Isso!
A pessoa que não serve a Deus, a pessoa que não lê a palavra, a pessoa que não busca em Deus a solução e a orientação para a sua vida, essa pessoa ela é chamada de ímpio. É uma pessoa que não é reta, não é justa, ela não é honesta, ela é ímpia. E aí vem Davi e diz: feliz é o homem, primeiro, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Será que uma pessoa longe de Deus pode ter algum conselho para dar? Ela tem, e tem bastante. Bastante conselho, só que é tudo conselho errado. Todos os conselhos que o ímpio tem para te dar, conselhos de fé, conselhos de vida, eles são para te afastar do caminho de Deus. Nenhum dos conselhos que ele tem para dar serve para você crescer, para você se desenvolver, para você se aproximar de Deus. Todos eles são para você diminuir, para você ficar pior do que você está e para você se afastar de Deus. Quando você tem um problema com quem você se aconselha, você vai conversar com quem? Nós já falávamos aqui. Marino, essa semana deu vontade de botar fogo na Gorete. Essa semana ela estava virada no capeta. Ela te incomodou quando tu acordou, porque tu acordou. Ela te incomodou quando tu foi dormir, porque tu foi dormir. Ela te incomodou a hora que tu quis comer. Ela te incomodou porque tu quis comer. Ela te incomodou quando tu disse não como mais. Ela te incomodou de madrugada porque tu estava roncando. Quando tu parou de roncar, ela disse: o que tu está pensando e com quem tu está sonhando? Aí, o Marino sábio vai pedir conselho para o bodegueiro da esquina da casa dele. Me diz você, Valdir, me diz o que pode sair de bom de um conselho de um bodegueiro. Ele vai lá, ele vai passar a lista das coisas ruins que a Gorete fez durante uma semana. Mas de propósito, ele não vai contar todas as coisas boas que ela fez nos últimos 72 anos. Já estão casados há 72 anos quase, mas como se fosse 72 já. Que tipo de conselho você acha que um ímpio vai dar para você se você tem problema no seu casamento? Qual é o caminho que ele vai te dar? Marino, eu não quero que tu te separe da Gorete, mas eu acho que seria muito bom para tu aguentar a pressão, tu abrir uma filial, tu pegar uma outra. Tinha uma época que tinha as D20, lembra das caminhonetas D20? Isso. Ele vai te mandar procurar outra mulher, pegar mais uma, passar um tempo com ela, vir mais na bodega, tomar um pouquinho. O ímpio nunca vai fazer você analisar os seus próprios erros. Ele nunca vai fazer você avaliar o que você faz de errado. Ele nunca vai pedir para que você encontre um momento para você pedir perdão. Ele sempre vai te levar para o caminho do inferno. Sempre. Ai, pastor, mas tem muita gente na igreja que é pior do que quem não vai. Calma, filho. Ele está na igreja, mas ele está caminhando em direção a Jesus. Jesus está transformando. Jesus está cuidando. Nós não somos perfeitos. Mas a chance de você destruir a sua vida com um conselho de ímpio, ela é muito grande. Se você está com um problema no seu casamento, procura conselho de pessoas da igreja. Porque dentro da igreja você vai encontrar pessoas que estão preocupadas em cumprir a palavra de Deus, de olhar para Davi, saber que ele é um pastor de ovelhas que escreveu palavras que cuidam da nossa alma. E o que vocês acham que Davi passou? Ele escreveu um belo dia do nada: hoje eu vou escrever algo sábio.
Quantas vezes será que ele não pediu um conselho errado? Quantas vezes ele não sentou com alguém que não era fiel a Deus, pediu conselho e quebrou a cara, passou vergonha, foi humilhado? Você mesmo aí hoje, você pode estar hoje pensando e dizendo, você pode estar passando por uma situação agora em que você recebeu um conselho maldito, você está indo atrás desse conselho e fazendo o que o mundo quer. Ou você passou na semana passada, ou no ano passado, ou você corre o risco de receber um conselho de um ímpio neste ano mesmo. Naquilo que toca à fé, peça conselho a pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você, em direção a Deus. Esse é o homem, essa é a mulher que são felizes, são bem-aventurados. O segundo passo é: a pessoa é feliz. Pode passar um pouquinho, passa mais aí. A pessoa que ela não se detém no caminho dos pecadores, a versão da minha Bíblia diz: a pessoa que não imita a conduta dos pecadores. E olha que é diferente, primeiro é o conselho. A pessoa não se envolve. O que te dá o conselho, ele te dá o conselho e ele sai fora e deixa tu te quebrar sozinho. Agora, a pessoa que tenta fazer você copiar a conduta dele, o ímpio que tenta te levar para essa conduta, ele de novo, ele está te afastando, ele está te tirando, ele está te arrancando do caminho de Deus e está te direcionando para o inferno. Porque não existem vários caminhos, não existe limbo, não existe um lugar de descanso, não existe um lugar de evolução da alma. Só existe o hoje, existe o agora, onde você decide o que você quer fazer com a sua alma. A alma foi Deus que deu, mas o destino dela, Deus deu liberdade para você escolher. Céu ou inferno, paraíso ou perdição. Chega a ser bizarro o que eu estou falando aqui. Quem quer ir para o céu diz amém. Amém. Eu vou correr o risco, mas quem quer ir para o inferno? E por que várias vezes a gente escuta os conselhos dos ímpios e imita os pecadores? A palavra não pode estar somente na sua boca, mas ela tem que descer para o coração. Por que várias vezes eu escuto o conselho de ímpios, eu escuto o conselho de pessoas que não amam a Deus, e inúmeras vezes, eu imito a conduta dos pecadores. E às vezes nem parece um pecadão assim, um pecadão grande, gigante, né? Ele pode ser um pecadinho simples, pequeno, que não machuca, que parece ser indelével. Repete comigo, indelével. Não, tem que falar com a língua para falar indelével. Você sabe o que é indelével? Não. Que não deixa marca. Indelével é algo que não aparece, que não fica, que não permanece. Ou pode ser algo que é muito errado, é muito feio, mas você só faz porque ninguém vai descobrir. Uma irmã da igreja, com o seu marido, me procurou pelo WhatsApp e me fez a seguinte pergunta: pastor, apóstolo, profeta, bispo, coach. Não, ela não falou nada disso, ela só escreveu nata. Eu estou fazendo a aquisição de um imóvel. E o dono do imóvel sugeriu que a gente, lá no tabelionato, lá no registro de imóveis, a gente declarasse um valor pouco menor do que vale o terreno, do que vale o imóvel. Pastor, o que tu acha disso? Me pergunta você, ou me responda você. Por que será que o cidadão que estava vendendo a propriedade sugeriu que
não é uma mentira, né, gente? É uma omissão de verdade. A gente vai deixar de canto uma informação. Tipo, ao invés de declarar que o imóvel custava, na época aí, R$1.800.000, que custasse 900 mil. Porque daí o imposto é menor. As taxas são menores. As obrigações são menores. Gente, não ia cair um pedaço da mão. Não ia cair um pedaço da cabeça. Não ia perder um marido, não ia ser excluída da igreja, não ia ser, não iam aparecer demônios para atormentar essa alma. Mas aí me pergunta, o que eu faço nessa hora? A gente olha e começa a pensar, ai meu Deus do céu, quanto IPTU a menos eu vou pagar? Como Deus é bom, né? Deus me deu uma saída, registrar menos no imóvel, para pagar menos imposto. E a gente começa mentindo numa pequena propriedade, e a gente pode mentir dentro do casamento também. A gente pode mentir no emprego. Por que não dá para mentir no emprego? Nem é tão grave assim. Tive um cliente uma vez no escritório de advocacia, que ele chegou e disse assim, doutor, eu fui demitido por justa causa. Eu disse, mas o que aconteceu? Tu matou alguém, tu bateu em alguém, tu roubou um negócio? Não, eu não faço essas coisas aí. O que aconteceu então? É que assim, eu estava de atestado, 3 dias de atestado. E aí um amigo me convidou para ir para a praia, só que eu tinha que trabalhar. Aí o que eu fiz? Nada grave, não foi absurdo, não foi demoníaco. Eu escaneei o atestado, ampliei o atestado, e onde era 3, eu coloquei 7. Capaz, os donos da empresa nem iam ficar pobres porque ele faltou. E aí tu vê só, me demitiram por justa causa. Eu pensei, se Deus me desse uma faca agora. Eu juro por Deus que eu cortava as orelhas do cara. Mas tu acha que alguém já não fez? Ele também não acordou num dia e tirou essa ideia do nada. Pensando assim, agora um demônio do quinto dos infernos entrou nele e disse, olha, falsifica o teu atestado. Quem já falsificou atestado aqui diz amém? Aleluia, igreja do Senhor. Não precisa responder. Quem já pegou atestado sem precisar? Lembrei do hino, caia fogo do céu, queima esse altar. E por que a gente pega o atestado sem precisar? Porque alguém já fez isso. Alguém já testou e deu certo, não deu nada. No colégio que vocês frequentaram, tinha uma tia que ficava olhando todos os teus pecados, os teus crimes, ficava anotando? Lá no Castelo Branco tinha a tia Geni. A tia Geni, se ela está me assistindo, Deus abençoa, te amo de paixão. Mas ela sabia a tua alma. Ela sabia o teu histórico inteiro. Ela precisava de 3 dias para saber o nome do teu pai, da tua mãe, da tua avó, da bisa, de onde eles vieram, se vieram do sul da Itália ou do norte da Alemanha. Ela sabia tudo. E eu tenho certeza que no céu tem um anjo chamado tia Geni. Que toda vez que tu pega um atestado falsificado, Davi está falando, não fica triste, seja feliz, não imita a conduta dos pecadores. Lá no céu, aí você vai lá, ai meu Deus, estou precisando ir para a praia. Se botar mais do que 15 dias, o que vai acontecer? Vai ter que ir para o INSS, no INSS eu não passo na perícia, então eu vou pedir 14. Aqui em Lajado eu conheci 2 médicos, os 2 falecidos agora, que por 15 pila ele te encostava. Ele te dava atestado assim, a cada 60 dias era 14, ele te dava. Era chegar lá, bater o preço, dava atestadinho. Aí cada vez que você pega um atestado, não cai, a igreja não te exclui, ninguém viu, ninguém descobriu. O dono da empresa vai olhar para você, coitadinho, né? Tá doente, tá perebado, tá
todo cheio de verme. Mas lá no céu tem o anjo tia Geni fazendo assim. E não tinha como. Algum dia tu tinha que encontrar a tia Geni. Ou na entrada do castelo, ou na saída, ela estava lá. E lá no céu a gente vai encontrar com o anjo tia Geni. Você vai encontrar. Por isso Davi está dizendo, poxa, você quer ser feliz? Não só aqui, mas feliz no céu também. Porque imagina a tia Geni mandando você voltar, que você não pode entrar lá. A nossa tia Geni dizia, você não pode entrar porque você não é aluno desse colégio. Mas o anjo tia Geni vai dizer, você não pertence a esse lugar. Davi está te instruindo. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu nunca disse que é fácil você fazer o que é certo. Imagina você ter que colocar, de um lado, 7 dias de trabalho, no calor, tendo que sair nesse calor de 40 graus, voltar no calor de 40 graus. Você chega em casa, parece uma borracha humana, aquele colar de sujeira embaixo do pescoço, né? Os dedos pegajosos, tu vai pegar a tua mulher, ela cola o rosto dela quando tu faz, de tanto suor, é puro sebo já que está saindo dos seus poros. E no outro lado tem uma semana numa praia de Santa Catarina, areias brancas, água de coco, não, tererê, gelado, fazer um churrasquinho de coraçãozinho, né, pastor? A pastora comprou um saquinho de coraçãozinho, parecido com um coraçãozinho de frango, o tio falou, né? Mas estava escrito coração de peru. Aí quando nós chegamos lá, o coraçãozinho tinha o tamanho da minha mão, assim. Imagina, gente, o coraçãozinho de peru assadinho na praia. E do outro lado, uma semana de trabalho. Quem é que vai saber que você está mentindo? O anjo tia Geni. Davi está falando, não corro risco. Só para terminar o desfecho do meu cliente, o que aconteceu é que a empresa achou esquisito, porque aquele médico já era conhecido pela empresa e ele não dava mais do que 2 ou 3 dias para aquele tipo de doença. Ligaram para o consultório, ele tem todos os registros e mandou a cópia original do atestado. Ele tinha a segunda via, mandou. Saiu inclusive no jornal, na época, no informativo do Vale, uma notícia de página inteira falando que um funcionário havia falsificado um atestado para poder ir para a praia. Só doeu porque saiu no jornal, né? Isso tem que doer antes, quando a gente toma as decisões erradas. Quando a gente resolve imitar os pecadores. Pode passar um pouquinho? O próximo. E aqui está dizendo, o próximo está dizendo assim, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que são os escarnecedores? Volta um pouco, volta um. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são escarnecedores? São os zombadores. Os zombadores são aquelas pessoas que você conhece que dão risada de tudo. Elas debocham de tudo. Elas não debocham do que está errado, elas só debocham do que está certo. Quem quer ser honesto, quem quer ser direito, quem bate o cartão na hora certa, quem respeita a esposa, que não trai a esposa, que não trai o esposo. Ele respeita aquela pessoa que anda de a pé se não tem dinheiro para botar gasolina. É uma pessoa que não falta no trabalho, que não bota testado sem precisar. Sempre tem a roda daqueles que debocham. Quem é professor vai saber que nas escolas existem professores que são ímpios, que ficam dando risada da sua fé. Você trabalha numa empresa, numa linha de produção com mais 40 pessoas, você vai saber que ali existe um grupo de pessoas que zomba da sua fé, ele zomba do seu caminho, zomba de quem você é. E se Davi está falando, é porque ele já viu acontecer. Algumas pessoas, de tanto ouvir zombaria, de tanto ser humilhado, de tanto ser xingado, ela opta abrir mão de estar no caminho de Deus para se sentar justamente com aqueles homens e passar também a zombar, também a diminuir, também a humilhar pessoas que querem estar caminhando na presença de Deus da forma correta, de acordo com a sua palavra. Passa. Olha o que diz. Não, volta de novo.
Não, volta um pouquinho. Escarnecedor. Ponto final. Pode passar. Antes, o seu prazer, aquele que não anda no caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda daqueles que zombam, ele é feliz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e na sua lei, ele medita de dia e de noite. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele não tem tempo para planejar vingança. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele não tem tempo para criar uma mentira, para enganar os seus amigos, os seus familiares, os seus patrões, os seus conhecidos, as autoridades. Ele não tem tempo de olhar para o caminho que leva para longe de Deus. Você lembra o que eu falei lá no início? Davi, ele escreveu os salmos, que são hoje como pequenos remédios, pequenos comprimidos, uma colher de xarope, aquele comprimidinho que você bota embaixo da língua que demora para fazer efeito, é uma injeção na veia. Cada salmo é um remédio para você, cada palavra neutraliza um pecado, cada palavra que ele escreveu neutraliza uma conduta errada que você pode colocar. Então a pessoa que medita na lei do Senhor, é a pessoa que não vai andar no caminho dos ímpios, ela não vai copiar os pecadores, e ela não vai se sentar na mesa daqueles que escarnecem, daqueles que debocham de Deus, aqueles que entristecem a Deus. Pode passar o próximo. Olha o que diz: ele é como árvore. Eu fiz a lista da árvore agora. Eu perguntei lá no início, o tema da mensagem: você é árvore ou você é palha? Você é uma árvore, você é um carvalho, você tem raízes firmes e fortes, ou você é palha? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Eles vão dizer para você: você está caminhando no caminho de Deus, e você é burro, porque você não alcança, você não aumenta o seu salário, você não pega o que está no serviço, você não leva para casa, você poderia pegar um monte de mercadoria que está aí no estoque, ninguém vai dar falta, leva para casa, está tudo certo. Lembra da tia Geni, lá no céu. Você faz porque todo mundo faz. Tem um termo que o pastor Celso, falecido pastor Celso, falava, que lá na empresa dele convidavam ele para fazer cabrito. Não sei se ainda hoje se fala isso. Ele trabalhava numa metalúrgica que quer fazer cabrito. Os caras queriam um espeto. Eles pegavam o metal, a chapa de metal da empresa, o ferro da empresa, faziam o espeto, mas eles levavam para a casa deles. Usavam as ferramentas do patrão, o material do patrão, o tempo que devia estar trabalhando, ele fazia um negócio para ele. Isso é fazer cabrito. Repete comigo assim: no céu não entra cabrito, só entra ovelha. No céu só entra ovelha, aquele que ouve a voz do pastor, aquele que ouve a voz do amado da nossa alma, aquele que está preocupado com a sua vida, com a sua existência. Cabrito tem que amarrar pelo pescoço e puxar, e ele tem mais força que você, ele te puxa. Cabrito é um bicho tão triste, que ele é fedorento. Ele não está afim de fazer amizade com você. Você vai dizer para ele: anda, ele vai ficar te olhando com aqueles olhinhos. Ele vai ficar parado onde ele está, porque ele é cabrito, ele não ouve voz de pastor. Mas a ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha ouve a voz de Deus. A ovelha ouve quem Deus é. Passa. Cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pastor, mas eu estou passando tanto problema. Eu estou sendo justo, eu estou orando, eu estou na presença de Deus, eu não faço o que é errado, mas está difícil. A palavra de Davi, pela experiência que ele tem, ele diz: hoje você pode estar sofrendo,
Mas todos nós sabemos que cada árvore tem um tempo determinado para dar fruto. Você olha para uma árvore hoje que não tem nenhuma flor, não tem nenhuma frutinha, você pode dizer, vamos derrubar essa árvore. Mas vem alguém e diz para você, não, ainda não está na época dela dar fruto. Ainda não está na época de florir, não está na época, precisa de uma época específica. E todo aquele que anda na presença de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ele recebe água, ele recebe alimento, ele recebe instrução. E pode não estar vendo hoje frutos nele, mas a palavra de Deus não falha. No tempo certo ele começa a frutificar. No tempo certo ele começa a ver a prosperidade de Deus. No tempo certo ele começa a ver os seus projetos, os seus trabalhos serem bem-sucedidos, porque isso é promessa de Deus, mas para isso, ele não pode andar no caminho dos ímpios, ele não pode imitar os pecadores, e ele não pode se sentar com os escarnecedores. Pode passar. Os ímpios não são assim. Ímpio não é árvore. Repete comigo, ímpio não é árvore. Mas eu sou árvore. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha, ou que o vento dispersa. Pode passar. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você viu alguma palavra favorável aqui a quem é ímpio, a quem não está preocupado, a quem não está ligado na palavra? Aquele que é justo, que não anda com os ímpios, ele é como uma árvore, tem raízes, tem alimento e no tempo certo dá o fruto. Agora a pessoa que é ímpia, ela é como palha. Palha tem raiz? Hã? Tem. Se a palha não tem raiz, ela não tem vida. O que mantém a árvore viva são as suas raízes. E palha não tem raiz. Por isso ela é morta, por isso ela seca. E por isso o vento leva para onde ele quiser. Inclusive para dentro do fogo. O que dá para fazer com palha? Com árvore dá para fazer um monte de coisa, não dá? Com árvore você pode construir uma casa, você pode fazer um deck, coisa mais linda, ao redor de uma piscina maravilhosa. Você consegue fazer churrasco. Churrasco. Piada interna, piada interna. Você pode construir um navio. Você pode atravessar o mundo. Mas você consegue pensar quais são as utilidades da palha? Eu já falei uma antes. Fazer paeiro. Isso, embaixo do torresmo. Quem já usou palha para fazer torresmo? Levanta a mão, pode dizer, pode levantar que vocês são antigos, eu sei, pode ler. Isso, ó. O pessoal aí dos 50 para cima usava palha. A palha é um ótimo substituto para papel higiênico. Aí tinha que usar palha. Ou sabugo, né? Mas o sabugo é meio áspero, a palha ela tem mais sedosidade. Não serve mais para nada. Palha não serve para nada. Ela só serve para alimentar o fogo. Davi faz um comparativo muito claro entre quem é justo e quem é ímpio. O justo, ele não segue o conselho dos ímpios. E como uma árvore, ele dá o fruto na hora certa. Mas aquele que é árvore, ele dá fruto na hora certa. Mas aquele que é palha, o vento leva para onde quer. Não consegue dar fruto. Não consegue multiplicar. Você já viu palha tendo filho? Você já viu semente de palha?
Agora, a semente de bergamota, você já viu? Com a semente da bergamota, você faz o quê? Você planta e você tem uma nova árvore. É uma diferença extremamente clara. A pessoa que ela é justa, ela é como uma árvore. Diz a palavra que as suas folhas, elas nunca murcham. Se você é uma árvore, você tem folha. O que são as suas folhas? A sua fé, a sua esperança, a sua confiança. Só que a palavra diz que aquele que é como palha, ele não fica de pé. Ele não tem como ficar de pé, porque não tem raiz. Se você é árvore, você tem raízes. Isso não é fácil. Não é fácil ser árvore, porque o tempo todo, seja o diabo ou as pessoas que ele usam, vão tentar empurrar você, vão tentar derrubar você, vão tentar massacrar você, mas as suas raízes te mantêm de pé. Você chora, você se angustia, você não sai de casa, você clama a Deus, você vê um problema insolúvel, você vê que as coisas não andam, você faz projetos e planos e elas não andam, mas aí quando você está quase envergando, você está quase caindo no chão, as tuas raízes te trazem de volta e te colocam de pé, você levanta e é alimentado pelo sol da justiça, que é o próprio Deus. Eu vou dizer para você, o mundo vai tentar te derrubar. Ele tenta te derrubar. Ele tentou ontem, ele está tentando hoje, ele vai tentar amanhã. Ele vai tentar acabar com a tua fé. Ele vai destruir a tua fé. Ele vai tentar fazer você duvidar daquilo que você acredita. Mas você, em nome de Jesus, você é árvore. Você pode estar caindo, mas você vai se colocar de pé de novo. Porque as suas raízes são fortes. E o sol da justiça mantém você vivo. Estou dizendo para ti, a tua angústia talvez hoje pode estar muito grande, ou você pode estar se sentindo fraco. Várias pessoas antes atenderam o chamado e disseram: eu estou triste, eu me sinto triste. Mas é hoje. Você está te sentindo seco? Você não está sentindo fruto, você não está vendo que você consegue multiplicar, que você pode crescer, que você pode acrescentar. Mas eu digo para você, não arreda o teu pé, não sai do caminho de Deus, não ouve o ímpio, não anda com o ímpio, não se assenta com ele, continua onde você está, permanece perto dos riachos que podem alimentar a tua vida. E o riacho, ele é o quê? Ele é a fonte da água viva, que é Jesus. A palavra, ela é óbvia, ela é tão próxima, ela é tão clara. Talvez você não está conectando, mas a conexão, ela é óbvia. A árvore precisa de água. Se eu sou árvore, eu preciso da água que Jesus me dá. Uma água que mata a minha sede, que eu nunca mais vou ter sede. Eu nunca mais vou precisar de saciedade, porque Ele é meu tudo, Ele é meu absoluto. Aquele que é árvore, ele não fica com os escarnecedores. Tudo que ele faz é bem sucedido. Tudo que ele faz é bem sucedido. Ah, pastor, mas meus negócios não estão indo certo. Meus negócios não dão certo. Dá uma revisada quem é que está te aconselhando. Dá uma revisada na tua vida, onde está a tua fé. A Thaís estava falando isso lá no início do culto, quando ela começou. Talvez as suas raízes não estão na fonte da água viva, mas as suas raízes talvez estejam vinculadas à bolsa de valores. Sabe qual é a lógica da bolsa de valores? Um dia as tuas ações vão subir, e no outro dia elas vão descer. E no outro dia vão subir de novo, e depois vão descer de novo. Como é que pode uma pessoa ganhar dinheiro quando a ação sobe e quando a ação desce também? Como é que pode ter uma pessoa que tem tanto patrimônio que eu não sei de onde saiu essa genialidade toda? Não sai da fonte. Quando você estiver em dúvida da sua fé, você vai estar olhando outras pessoas. A pessoa que faz dinheiro, que não é justa, ela faz dinheiro na construção, ela faz no carro, ela faz na educação, ela faz em tantas outras coisas. Você está vendo um pedaço de palha voando como o vento. E o vento leva para longe de Deus. Não estou dinheiro. Vou repetir outra coisa.
Dinheiro não é pecado, gente. Repete comigo, dinheiro não é pecado. Dinheiro não é pecado. Amor ao dinheiro que é. E veja bem, se pessoas que fazem esse tipo de trabalho, constroem esses mega impérios, não são pessoas que são apaixonadas por dinheiro. Esse é o problema, amor. Porque o amor, ele te deixa cego. Quem tem namorada, noiva ou esposo, quem é que tem um relacionamento com alguém, relacionamento amoroso? Levanta a mão. Meu Deus do céu, que motivação, hein? 2 falaram amém, os outros Jesus ainda. Você lembra quando você se apaixonou por essa pessoa? Você enxergou alguma espinha nela? Ela tinha chulé? Ela roncava? Comia muito? Até comia muito, mas era tão fofo ver comer daquele jeito. Como era bom dar um beijo naquela boca cheia de banha de churrasco, um granito. Era um granito, mano. Aquele que está apaixonado, ele não enxerga defeito. A pessoa que está apaixonada, ela não enxerga que está caminhando para um lugar errado. Ela fecha o seu olhar, ela fecha a sua consciência para todo o restante. Parece que só existe. Quando você se apaixonou, Marino, vamos voltar, porque é muito amor. O Marino, quando ele viu a Gorete, quando ele se apaixonou pela Gorete, ela veio correndo em câmera lenta, né? Vestido largo, assim, pelo ar. Naquela época o Marino usava calça de algodão branca, né? Sem camisa na praia, e eles foram correndo um para o outro. Naquele momento não existia outra mulher no mundo. Só homem, tudo homem, barbado, só homem. E a Gorete. Ele se apaixonou, ele cegou. A pessoa que é apaixonada por dinheiro, ela é cega em relação àquilo que Deus ensina, como nós devemos nos relacionar com dinheiro, com coisas, com bens, com matéria. É por isso que a palavra está falando isso. Por favor, não ande com os ímpios, não imite os pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, para que você possa ter uma vida plena. Para terminar, gente, só mais um pequeno exemplo daquilo que o ímpio faz. Quem aqui já foi frequentador de boteco? Levanta a mão, agora eu quero ver, levanta a mão, a câmera vai pegar você. Não, vamos mais fundo. Quem já foi bêbado aqui? Quem já tomou porra aqui? Já ficou bêbado? Levanta a mãozinha para eu ver, os pecadores. Isso. Tia Gininha anotando no céu. Você que já foi bêbado, me diga uma coisa. Imagine se você já há 8 horas bebendo. Sempre tem uns parceiros que são bons de copo, que ficam ali. O que um bêbado faz quando entra uma pessoa sã no boteco? Um amigo chegou e ele está são, ele não bebeu nada. Não sei se vocês já tiveram essa experiência e já viram. O que o bêbado faz? Ele não fala nada. Ele já pega um copo vazio e estende para o outro. Pode encher e toma com a gente. Luiz, tu já viu algum bêbado empurrar alguém para fora do boteco para não beber? Alguém já viu? Talvez eu esteja sendo preconceituoso. Quem toma um pilecão aí, já viu algum bêbado empurrar a gente ser para fora? Não! Ele quer que você sente com ele. Ele quer que você sente na roda dos escarnecedores. E aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se dá conta de uma coisa. Aquele que é filho de Deus, ele é árvore. E a árvore nunca para de crescer. A árvore nunca para de se desenvolver. Mas se você sentar na roda dos escarnecedores, você vai fazer o que eles estão fazendo. Aquele cara que está no boteco, que é bêbado, ele consegue crescer na vida? Ele consegue ter uma família saudável? Ele consegue ter uma profissão saudável? Por quê? Porque ele está parado. Quem está sentado está parado. E se ele conseguir fazer você, filho de Deus, sentar com ele, ele sabe que você vai parar também. Você para de levar os milagres de Deus, você para de viver os milagres de Deus, você para de trazer pessoas para a presença de Deus, você para de ir em direção a Deus.
Eu vou dizer para você de novo, se você quiser ser feliz, você precisa ser árvore e não palha. Se você quiser viver uma vida plena, você precisa ser árvore e não ser palha. A palha só serve para o fogo. A palha só serve para estorvo. Mas aquele que é árvore, frutifica. Sempre. Ele sempre dá cada vez mais frutos. Quanto mais frutos ele dá, maior ele fica, mais forte ele fica. Quanto mais forte ele fica, mais ele influencia outras pessoas a deixarem de ser palha para se tornarem árvores também, para se colocarem à beira do riacho, que é a palavra de Deus, a fonte de vida que é Jesus. Eu vou te perguntar mais uma vez, você quer ser árvore ou você quer ser palha? Você quer ser árvore ou quer ser palha? Você quer ser árvore ou quer ser palha? Que a palavra de Deus esteja com você. Que a força de Deus esteja com você. E que você possa meditar nisso de dia e de noite. Porque se você meditar de dia e de noite, você não vai ter tempo para ser consumido pelas dores desse mundo. Amém?